Estamos chegando ao fim de nossas conferências. Hoje, pela última noite, noite destas conferências, nós temos o irmão Peter Lausevic e também o irmão Jaime. A mensagem da noite está subordinada ao tema Apressando o Decreto Dominical. Um assunto bastante interessante, precisamos entendê-lo bem. Isto é necessário que aconteça, porque antes da volta de Cristo vai ocorrer o decreto. Estejamos atentos. Passo ao irmão Peter a palavra e com o irmão Jaime a tradução. Nesta noite, This evening I'd like us to take a look at a very serious problem. hoje à noite gostaria que todos voltássemos a nossa atenção a um problema muito sério. As a world, Como o mundo, we are facing a serious crisis. no mundo nós enfrentamos sérias crises. We have been observing some terrible things happening. Nós temos visto acontecerem terríveis coisas. Airplanes coming down, Aviões caindo, shot out of the sky, aviões derrubados, terroristic acts around the world. atos terroristas em várias partes do mundo. And to complicate man-made problems, E para complicar os problemas criados pelo homem, we are facing natural disasters to the like that we have never seen before. temos visto acontecerem desastres como nunca vimos antes. Daniel chapter 12 verse 1 tells us Daniel capítulo 12 versículo 1 nos diz what is coming upon the world. o que vai acontecer ao mundo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. There is a time of trouble coming upon the world Há um tempo de tribulação por vir, that never existed since there was a nation. que tal qual nunca houve, desde que existiu nação. Just last year, as I was traveling to Africa, O ano passado, quando eu viajei à África, everybody was fearful. todos temeram muito You cannot go to Africa. e diziam: você não pode ir à África. I said, why not? Eu perguntei por que não. They said, there's Ebola there. Não, porque está ocorrendo o surto de ebola na África. That's true. Era verdade. It had closed some borders, Algumas fronteiras haviam sido fechadas, but it was a great distance away from where I was going. mas o problema estava acontecendo muito distante do local para onde eu me dirigia. But whenever I entered, I went to several countries in Africa, Eu fui a vários países na África and they were afraid. e estavam com medo. They were afraid of every visitor. E temiam por todos os visitantes. And so before you enter Angola, Portanto, antes de você entrar em Angola, before you enter South Africa, antes de você entrar na África do Sul, before you enter Zimbabwe, antes de entrar em Zimbábue, before you enter Rwanda, antes de entrar em Ruanda, they give you a health screening. eles fizeram uma análise, They're afraid porque temiam, of what? Of the spread of Ebola. temiam que o ebola se espalhasse. There is a time of trouble coming upon the world Há um tempo de tribulação por vir, that has never been witnessed. que jamais aconteceu. And during that time, E durante esse tempo, no one is going to be able to depend on anyone else. ninguém poderá depender um do outro. Ezekiel 14 verse 20. Ezequiel 14, 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha
tão somente lhe livrariam as suas próprias vidas pela sua justiça. During that time, Durante essa everyone época, stands as an individual. todos permanecerão por si mesmos. You stand for yourself. Permanecerão por si mesmos. You cannot depend on father, Não vão depender dos pais, on mother, da mãe, perdão, do pai, on da mãe, friends. dos amigos. You stand alone. Você ficará sozinho. Now, generally, Geralmente, when there is a trouble coming, quando uma tribulação acontece, it is usually greater in anticipation than in reality. geralmente é maior, a crise é maior quando nós a antecipamos do que realmente é. As people were listening to what was happening in Liberia and some of those countries, Quando as pessoas ouviam o que estava acontecendo na Libéria ou em outros países, they imagined some terrible thing about Ebola. imaginaram algo terrível a respeito do Ebola. They thought it's going to spread around the world. Imaginaram que ia se espalhar por todo o mundo. Many steps were taken to try to contain the problem. Muitos passos foram dados para tentar conter o problema. Although Ebola is a terrible disease, Embora que o Ebola seja uma doença terrível, it did not spread as people imagined. não se espalhou como as pessoas imaginavam. They had to take certain precautions. Foram tomadas certas precauções And in the last 6 months, e nos últimos 6 meses we haven't heard about Ebola. já não ouvimos mais falar a respeito do Ebola. It's still there, Ainda está lá, but it has been managed. mas foi administrada. But when we are talking about the crisis in Daniel chapter 12, E quando nós falamos da crise de Daniel 12, it's not the case. não é o caso. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. If you were to spend a little bit of time Se você passasse um pouco de tempo to imagine how bad it will be, para imaginar quão terrível será essa tribulação, and you think of the worst possible scenario, e se você imaginar o pior cenário possível, you would not even be close. você não vai chegar nem perto. It would not be like all the crises that we've been seeing in this Não será world. nada igual às crises que nós temos passado e visto. But I want to tell you something, Mas eu quero lhes dizer algo. that if you are a believer in Jesus Christ, Se você é um crente em Cristo if Jesus, you have surrendered your life to His control, e se você entregou a vida para que Ele a controle, you have nothing to worry você about. não tem nada a temer. Do you know why? Não tem nada com que se preocupar. Por quê? Our scripture reading has a promise. Porque a palavra escrita tem uma promessa. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. God has made a promise with us. Deus fez uma promessa para conosco. Number one, Primeiro, that we will not be tempted above what we are able to bear. que nós não seremos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. Now this is very encouraging. Isto é muito animador. This is not only about the future, Isto não diz respeito somente ao futuro, this is about today. mas a respeito do hoje. There is no trial coming to you Nenhuma provação vem a você if you have surrendered your heart to the se você entregou o coração ao Senhor, if you have submitted your will to e His se você will. submete a sua vontade à vontade dele. Nothing will come that you cannot bear. Nada sobrevirá a você que você não possa That's suportar. absolutely a wonderful promise. Esta é uma promessa absolutamente And the second maravilhosa. thing A is segunda coisa é que that He will always make a way of escape, Ele vai também dar todo o meio de escape so that you can be able to bear it. para que você possa suportar. Many times it comes at the very last moment. Às vezes vem no último momento.
But this is the promise that God has given to us. Mas esta é a promessa que Deus nos fez. And so whatever you're going through in life today, O que quer que você passe na vida hoje, whatever trial you go through, qualquer que seja a provação que você atravesse, whatever temptation you face, qualquer tipo de tentação que você you don't have to give in. passa, você não precisa Why? fracassar. Por He has quê? promised Porque sua promessa you're never going to have something that you're not prepared for. diz aí que você não vai, nunca lhe sobrevirá algo que você não possa suportar. I know my wife sometimes says, Eu sei, às vezes até minha esposa diz, I wish God wouldn't trust us so much ela diz assim, eu gostaria que Deus não me provasse tanto and give us less trials. e nos desse um pouco menos de provação. But God knows our capability. Mas Deus conhece a nossa capacidade. Actually, God does something. Na verdade, Deus faz algo. We find this in Malachi 3. Nós encontramos em Malaquias capítulo 3, 2 a 4. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do fundidor e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. E então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. What does God do? O que Deus faz? God actually places us in the furnace. Na verdade, Deus nos coloca na fornalha. For how long? Por quanto tempo? Well, it depends. Depende. You see, He does not give us the big trial all at once. Deus não dá as provas mais fortes de uma vez só. When you go to school, Quando você vai à escola, you do not enter the first day of class, você não entra no primeiro dia de aula and the teacher says, e o professor ou a professora Today diz: hoje is your final exam. Hoje será seu exame final. No, that would not make sense. Não tem sentido. No, that would not be a proper teacher. Não seria um professor The teacher adequado. says, Mas o professor diz: you will have a final exam vocês terão a prova final on a certain date. em tal data. Now, along the way, E durante esse transcurso, what do you get? o que vai acontecer? You get smaller exams. Vocês têm outras provas, You have quizzes. questionários You have other tests, don't e you? outras provas, não é And verdade? so little by E little, pouco a pouco you get prepared for você the vai final ficando exam. preparado para o exame final. And that's what God does to us. E é isto que Deus faz conosco. There is a final test coming. Há uma prova final por chegar. But along the way, Mas durante esse período there are many tests. há muitas provas. Now, why do we have tests? Por que nós temos essas provas? Because we need to stand in the sight of a holy God. Porque nós teremos que estar em pé diante da presença de um Deus santo. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão sem mediador estar em pé na presença do Deus santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão. We are to stand in the sight of a holy God Deveremos without a estar em mediator. pé diante da presença de um Deus santo sem mediador. Now, this is not just things going on in heaven. Não, isto não é algo que vai acontecer lá no céu. We know there's an investigative judgment going on in heaven. Nós sabemos que existe um juízo investigativo acontecendo no céu. But at the same time, there's a work of purification, of putting away of sin among God's people upon the E earth. também na terra existe um trabalho de purificação, de abandono do pecado dos crentes no Senhor. And this is why E esta é a razão. there are so many trials on the way to the kingdom of Porque heaven. há tantas provas no caminho em direção ao reino dos céus. So because God wants pure gold, Porque Deus quer o ouro puro. what does He need to do? O que ele precisa fazer? How do you get pure gold? Como é que se obtém o ouro puro? You take gold Você pega o ouro and you put it in the fire. e põe no fogo.
Yeah? Não é assim? And it separates the gold E, from e separa o ouro dross and other things. da escória. Yeah? Não é assim? And then what? E é o que acontece? And then it's been purified. Então ele se purifica. But what happens if you want it purer? Isso. More pure. E se você quer o ouro ainda mais puro, You do it again. você faz de novo. Yeah. O mesmo You processo. purify it several E times. faz várias purificações. And this is why God says, E é por isso que Deus diz: I have refined thee, eu te purifiquei, not with silver. mas não como a prata. I have chosen thee where? Provei-te onde? Where? Onde? In the furnace of affliction. Na fornalha da aflição. So we are actually placed in the furnace of affliction. Na verdade, nós somos colocados na fornalha da aflição. This is why we are being tested. É por esta razão que nós somos provados. Now, what happens if you fail a test? Mas o que acontece se você não passa na prova? So let's just stop and think for a moment. Vamos parar um pouco e pensar. All of us have temptations to deal with. Todos nós temos tentações pelas quais passar. Every one of us are going through various types of temptation. Todos nós passamos por diversos tipos de tentações. And sometimes the temptation is very great. E às vezes as tentações são grandes. And we decide, E nós decidimos, you know, I know this is a temptation, eu sei que isto aqui é uma tentação, but you know, I'm going to deal with it next time. mas eu vou tratar dela da próxima vez. This time I'm going to yield. Dessa vez eu vou me render a You ela. know what I'm talking about? Vocês sabem do que eu estou We go falando. through that. Nós temos Those passado are por our isso. decision-making process. Nossas decisões fazem esse processo. We know we got to deal with it one E day. nós sabemos que um dia vamos ter que lidar com ela. But sometimes we decide Mas às vezes nós decidimos, next time. vamos tratar disso Yeah. na próxima vez. Next time I will deal with it. Na próxima vez eu vou cuidar I will disso. be firm. E eu vou ser firme na próxima This vez. time, Mas dessa vez I'm going to indulge eu myself. vou me induzir a ela. What happens next? E o que acontece na próxima vez? We yield to the temptation. Nós nos rendemos à tentação We still want to be e saved. nós queremos estar We're estar not ready to salvos. throw everything away. Nós não vamos jogar tudo a um lado. We want to be in the kingdom of Nós heaven. queremos estar no reino de Deus. And so what happens? E o que acontece? Let's take a look. Vamos olhar o que acontece. Os filhos de Deus estão sempre sendo tentados na fornalha da aflição. Se eles perseveram a primeira provação, não é necessário que eles passem por uma provação similar uma segunda vez. Mas se eles falham, a provação é trazida a eles outra e outra vez, e a cada vez ela é mais penosa e severa. What happens? O que acontece? How do you notice that? Vocês já observaram isto? You decide, Você decide, this is the temptation. esta é uma tentação. I know it's here. Eu sei que está aqui, I'm going to overcome next time. mas eu vou vencê-la da próxima vez. So I'm going to indulge today. Então eu vou fracassar hoje. And so whatever the sin is, we Não indulge. importa, qualquer que seja o pecado, eu vou. And before you know it, E antes que você perceba, testing time again. outra vez chega a aprovação. Yeah? Same test. A mesma prova. It's like, remember me? E daí ela diz para você: você se lembra de mim? But what happens the second time? O que acontece na segunda vez? It is much harder. É mais dura, It is more trying. é mais difícil, It is more severe. é mais severa. And what happens? E o que acontece? We say, no, this is too much E today. aí você diz: não, é muito para hoje. I'll wait till a better time. Eu vou esperar para a próxima vez um And what momento happens melhor. the next time? E o que acontece na próxima vez? When the test comes, E quando a prova chega às suas it's portas, even harder é ainda mais difícil to overcome. para vencê-la. So I have a question. Eu tenho uma pergunta. As you look at temptations in your life, Quando você observa as tentações em sua vida, would you like to go quicker through the temptations você quer correr em direção à tentação or very slow?
To run from or? No. How would you? We have to go through we have to pass the Todos temptation. nós temos que passar a atravessar provações. We have to pass. Nós temos que atravessar as Would provações. you like to go very quickly, Você quer atravessar rapidamente? or do you want to go Ou você very quer atravessar slowly? essas provações de uma forma lenta? Which one do you want? Qual forma você prefere? See, to go very quickly means Atravessar rapidamente significa to overcome the first time. vencer desde a primeira vez. It's very simple. É simples. Because if you don't overcome the first time, Porque se você não vence a primeira vez, it's going to come again ela voltará novamente. and E again de novo. and E again. de novo. Why? Por quê? Why is it Por quê? that God does that? Por que que Deus faz isso? Por quê? Quite simple. É bastante simples. 2 Peter 3 verse 9 2 says Pedro 3,9 diz: that he's not willing that any should perish, O Senhor não retarda sua promessa. but that all should come to repentance. No. Ok. Because not willing that any should Não perish. querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Because God loves us. Porque Deus nos ama. He wants to save us. Ele quer nos salvar. He wants us to go into heaven Ele quer que nós possamos ir ao céu and spend eternity with e Him. passar a eternidade com Ele. But we can't do it Mas nós não podemos fazê-lo unless we overcome. a menos que sejamos And vencedores. so the length of time of overcoming, Portanto, o tempo de duração da the vitória, speed with which we get to a heaven, velocidade com a qual chegamos ao céu, depends on us. depende de nós. On whether you overcome the first time, Se você vence desde a primeira vez, or do you have to go over ou você and tem que over passar através das tentações again? So várias you see, vezes. when we're going through problems in life, Olha, quando nós atravessamos problemas na vida, sometimes we think, why me? às vezes a gente pergunta: por que eu, Why do Senhor? I always have to go through these Por things? que sempre tem que passar pelos mesmos problemas? Well, Bem, if we change our attitude, se nós mudarmos a nossa atitude, it becomes easier. vai ser mais fácil. 1 Peter 4:12. 1 Pedro 4,12: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Trials are normal. As provações são normais. When you go to school, Quando você vai à escola, tests are normal, part of life. as provas da escola são normais, é parte da vida. And what happens when you take a test? E o que acontece quando você faz um exame, uma prova? Are you discouraged? Você se desanima? Are you praying, Lord, Ou diz: Senhor, help me that I don't have a test today? ajude para que a prova não seja hoje? Is that what you pray? É isso que você faz? Teacher said on Monday morning is a test. A professora chega e diz para você: segunda pela manhã teremos prova. It's a big one. É uma grande prova. Get ready. Preparem-se. And what do? E o que você faz? I'm going to fast and pray so there's no test. Ah, eu vou orar e jejuar para que não haja prova. Is that what happened? É isso que acontece? You see? Go ahead. Nós somos desencorajados muito rapidamente e choramos seriamente para que a provação seja retirada de nós, quando deveríamos pedir por paciência para perseverar e graça para superar. What should you pray for? Pelo que devemos orar? Not to get discouraged. Não para ficar desanimados. Testing is a normal part of life. As provas são questões normais da vida. We accept it in every school. Nós aceitamos em qualquer escola. And how do you feel when you go through a test? E como é que você se sente quando faz uma prova? Even very difficult one. Mesmo aquela mais difícil. You know, one time I was in high school, Quando eu estava no ensino médio, and we had a very hard test. nós tivemos uma prova bastante It was very, difícil. very difficult. Muito difícil. I studied hard. E eu estudei muito. And when I took the test, E quando eu fiz a prova, it was hard. era difícil. Yes, I prayed. Eu orei, Yes, I even fasted. eu até jejuei. I didn't eat, you know. I said, Não comia. Lord, please help E me. eu pedi a Senhor me ajude. And it was very hard. E foi bastante difícil. And one student, as we were getting our papers back, E quando nós estamos recebendo a prova, as folhas das one provas de volta,
Um aluno got 99% on the test. disse. He got 99% Ele on the test. teve 9,9 na prova. Now, imagine on a very hard test. E uma prova muito difícil. What would you do? E o que você faz? What would you say? O que você diz? Instead of saying, "Oh wow, I'm so Em happy," vez de dizer, oh, estou muito contente, his first words out of his mouth were, a primeira palavra que procedeu da boca desse rapaz foi: "All right, Lausovic, ok, Lausovic, see a vegetarian beat this." vê, ó, você, Lausovic, vegetariano, vê se você consegue vencer isto aqui. That was his first words out of his mouth. Foram as primeiras palavras da boca desse colega dele, né? I said, "Lord, Eu disse, ó, Senhor, please, por favor, what can I say? The o que eu test posso is dizer? done." A prova já foi feita. I said, "I don't know how we're going to live with this, E eu não sei como vou sobreviver a isso. because this was a very hard test. Porque a prova, eu sabia que tinha sido muito There's difícil. nothing I can do about it now. Eu não tenho nada mais do que fazer, Senhor. It is what it is." É o que é. And everyone else got their test back, and everyone did very poorly. E todos então receberam as provas e quase todos tiraram notas muito Finally, baixas. the teacher gave my test back, E finalmente a professora entregou a minha prova, but I had no courage to look at. mas eu não tinha coragem de olhar. I could not look. E eu não queria olhar. I just let it sit there. Então eu deixei a prova I said, virada na "Lord, minha mesa. I'm sorry for failing you." I said, "Lord, I'm sorry." E eu disse ao Senhor, Senhor, me perdoe. I've been telling them about vegetarian. Eu tenho falado a eles sobre vegetarianismo. Telling them all these different things. E eu tenho falado tantas coisas diferentes What a can eles. I say? Mas e agora o que eu vou fazer? And since the whole class, we want to see. Your taste. They want to see my test. E a classe inteira queria ver a minha prova. There was no way I was going to look at it. Mas eu não queria olhar para a There's just prova. no way. Não queria And vê-la. finally, someone walked past E alguém passou and grabbed the test. e pegou a prova It was 100. e era 10. Oh, praise the Lord. Oh, louvado seja Deus. How do you feel when the test is over? Como é que você se sente quando termina a prova? How do you feel? Como é que você se sente? You see, we are too quickly discouraged. Nós nos desanimamos muito rapidamente. Now, if I was discouraged of the hardness of the test, Se eu tivesse ficado desanimado com a dificuldade da prova, God could not bless me. Deus não poderia ter me abençoado. But you see, Mas você vê, we need to pray earnestly nós temos que orar for fervorosamente patience to endure e paciência para suportar and grace e to graça overcome. para superar. And what's the result? E qual é o resultado? Jesus has promised Jesus e sua promessa that there is joy in everything para que haja gozo em todas as if we coisas. follow His will. Se nós seguirmos a sua It vontade, says that our joy may be full. para que ele diz, para que o meu gozo seja completo. Now, how is it possible to have joy in trial? Como é que é possível se alegrar nas provas? How? Como? Sometimes even failure may be a lesson for us. Às vezes até mesmo o fracasso pode ser uma lição para nós. Let me tell you something here. Quero lhes contar algo. When I read this sentence, Quando eu li essa it was sentença, absolutely amazing. para mim foi algo admirável. It changed my view of life. Essa sentença mudou o meu ponto de vista. In volume 6 it says, No volume 6 diz: all trials. todas as provações. How many? Quantas provações? How many? Quantas? All. Todas. All trials Todas. that are received as educators Todas as provações que são recebidas como educadoras will produce joy. produzirão gozo. Every one of them. Todas elas. So when you're going to school, Se nós vamos à escola, when you accept the testing process, e quando você aceita o processo de provas, you trust in the power of God, e você confia no poder de Deus, you study hard, e você estuda What arduamente, o que acontece? you have joy. Você tem gozo, And that alegria. happens with every single test that we have in this world. E acontece com todas as provas pelas quais atravessamos neste No mundo. matter what happens to you, Não importa o que aconteça com você. you can lose your job. Você pode perder seu trabalho. And what do you E do? o que você faz? Terrible thing, I lost my Terrível job. coisa aconteceu comigo, eu perdi meu emprego. No, Não. you have to say, Lord, Deve dizer, Senhor, I don't know what this is, eu não sei o que é isto. but when you accept it as a mode of education, Quando nós aceitamos e recebemos como
educadora, it will produce joy. vai produzir gozo. And remember something. E lembre-se de algo. We read in the very beginning Nós lemos no início that God has promised a promessa de Deus. you'll never have something that you cannot handle. Você nunca vai ter algo que não possa suportar. And Então, He'll make a way of escape. E Ele também promove o meio de saída. But if you're not following Him, Mas se você não o segue, then this promise is not for you. então essa promessa não é para você. This is not yours. Não é sua. This is not for everybody in the world. Não é para todas as pessoas do mundo. It's not for people in school who decide, well, God will just have to bless me. Não é para aquelas pessoas que vão à escola e dizem, o Senhor vai ter que me abençoar. I was holding a youth seminar one time. Uma vez eu estava realizando um seminário para jovens. It was about 1 month long. Era um seminário de um mês. And we were going through the book of Daniel. E estávamos estudando os livros de Daniel. And I love giving tests. E eu gosto de dar provas. And so we were giving tests to the class. Então eu estava dando provas à And I saw one young classe. girl sitting there, E eu vi alguém sentado com os braços cruzados all discouraged. e muito desanimado. So what's your problem? Eu perguntei, qual é o seu problema? I'm dumb. I'm dumb. I'm stupid. Eu sou um estúpido. I can't take tests. Eu não posso fazer a prova. I said, no, Não, that's not true. não é verdade. You're not stupid. Você não é estúpido. Lazy maybe, Talvez preguiçoso, but not stupid. mas não é estúpido. If you study, you can do it. Se você estudar, você pode. So I began working with her, Então eu comecei a trabalhar com ela. and by the time the month was over, E depois de um mês, she had an average of over 90-something%. e ela teve uma média acima de 9. About 6 months later, 6 meses depois, I called their home for something eu liguei para a casa dela por alguma razão, to talk to the father, para falar com os pais, and she com o answered pai. the phone. Ela atendeu o telefone. So how you doing? Eu perguntei, como vai? She said, you won't believe this. Você não acredita? I'm in the top of my class at Eu school. sou uma das melhores alunas da sala de aula. What O happened? que aconteceu? God had something to bless. Deus tem algo para abençoar. And so if we dedicate ourselves to God, Se nós nos dedicarmos a Deus, He will have something to bless. Ele tem algo por que abençoar. Now that does not mean that we go our own way into tests. Isso não significa que nós vamos sozinhos a essa prova. When Jesus was led into the wilderness to be tempted, Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, He did not go there on His own. Ele não foi lá sozinho. And so Por si mesmo, perdão. we don't need to go and create problems for God. Nós não temos que sair aí criando problemas para Deus. That when we follow the will of Mas God quando nós seguimos a vontade de and there are Deus problems, e há problemas, God will take care of it. Deus vai cuidar do problema. Because Porque He gives us strength in proportion Porque to our need. Deus concede força à proporção da nossa necessidade. And He never allows us to be tempted beyond our Ele ability nunca nos permite ser tentados além de nossa capacidade to resist de resistir or to endure. ou suportar. That's the plan of God. Este é o plano de Deus. So I know our time is flying away, Eu sei que nosso tempo está voando, but I'd like to look at a couple of examples of the disciples. mas eu quero olhar que os irmãos olhem alguns exemplos dos discípulos. You remember the disciples. Vocês se lembram dos They had a discípulos? problem. Eles tinham problemas. Their biggest problem was O maior problema deles they were era trying to figure out who was the greatest. eles queriam saber quem era o maior. Yeah? Não é? The whole time they were with Jesus for 3.5 Eles years. permaneceram com Jesus por 3 anos e meio. They were in missionary school. Eles estavam na escola missionária. And each student was trying to say, I'm the greatest. E cada um dos alunos tentava dizer, eu sou o maior. And even in the upper room, E até mesmo lá no cenáculo, Jesus was about to be killed. Jesus estava para ser morto And they had to wash one another's feet. e teriam que lavar os pés um dos outros. Me? E alguém dizia, eu? Wash you? Lavar seus pés? Ah, Not going to happen. não, isso não vai acontecer. So there was a serious problem. Havia um sério problema. Even their ideas of evangelism still had a problem. Mesmo as ideias de evangelismo, havia problema. When they came to one place,
Uma certa vez eles foram a um local People were not very receptive. e as pessoas não eram muito receptivas. James and John. Tiago e João, John, the mild one. João o manso, What did he o que say? ele disse? Lord, Senhor, shall we command fire to come down from heaven and burn them quer all que nós up? oremos para que desça fogo do céu e consuma todos? Imagine evangelistic outreach like that. Imagine o evangelista fazendo o trabalho missionário desse jeito. Whoever does not accept Quem quer que não aceite, fire from heaven, you're gone. ore, fogo desce do céu e consome todo mundo. Well, that was their idea of evangelism. Esta era a ideia de evangelismo dos And then discípulos. Peter, E Pedro? he was ready with a sword. E Pedro tinha uma espada, estava sempre You pronto. disagree? Se você discordasse dele, ele cortava a pessoa. Oh, and he wasn't aiming for the ear. A verdade é que ele não mirou a orelha, viu? You get the picture. Ele apenas errou. They were not ready for evangelistic outreach. Eles não estavam prontos como evangelistas. They were not ready for trial. Eles não estavam prontos para aprovação. And then after the crucifixion, E depois da crucifixão, where did you find the disciples? onde é que vocês encontram os They were discípulos? hiding in the upper room. Eles estavam escondidos no cenáculo. They locked the door. Fecharam a porta, They covered the windows. cobriram as janelas And they're hiding because they're afraid of the Jews. e se esconderam porque estavam com medo Yeah. dos judeus. How are you going to do evangelism like that? Como é que você pode evangelizar os outros dessa forma? It reminds me of my first canvassing experience. Isto me faz lembrar do meu primeiro trabalho na I colportagem. decided to go canvassing. Eu decidi sair para colportar. We were in missionary school, Nós estávamos na escola missionária and I said, we need to go e canvassing. eu disse, nós precisamos sair para colportar. Nobody wanted to go, Ninguém queria ir, so I went by myself. então eu fui sozinho. Grabbed a few books, Eu peguei alguns livros, put them in my pickup truck, pus na minha caminhonete and I drove to an area, e fui a uma determinada área. and I sat there and looked outside the window. Então eu fiquei lá e comecei a olhar através da janela. What are people going to do? O que as pessoas vão fazer? What are people going to O say? que as pessoas vão dizer? I sat there for 1 hour Eu sentei, in the car. eu fiquei sentado dentro do carro por 1 hora. And at the end of the hour, E depois de 1 hora, I turned the car on, eu liguei o carro novamente and I went home. e fui para casa. That was my first canvassing experience. Esta foi a minha primeira experiência na But colportagem. no different than the disciples. A experiência não é diferente da They experiência were dos discípulos. terrified of the people. Eles estavam aterrorizados do And povo. these were imaginary problems. E eram problemas imaginários. Because in Desire of Ages it says Porque no livro Desejado de Todas as Nações diz that que the Jewish leaders promised that they would not touch the disciples to Jesus. They promised not to touch the disciples. porque Jesus, eles haviam prometido não tocar nos discípulos de Jesus. Jesus says, you can take me if you leave them alone. Porque Jesus havia dito: leve-me a mim e deixe-os. And then what happened to those Jews? E o que aconteceu com esses judeus? Were they looking for the disciples? Quando eles procuraram os discípulos? No. Não. They were on the other side of town. Eles estavam do outro lado da cidade. They were locking their doors, Eles estavam lá atrás com as portas fechadas, afraid that they might meet Jesus. com medo. The Jewish leaders. Os judeus também estavam do outro lado da cidade com medo de encontrar a Jesus. So the Jewish leaders were afraid that they might meet Jesus. Os judeus tinham medo de encontrar a And Jesus. the disciples were afraid that the Jews are coming after them. E os discípulos estavam com medo dos judeus. It was all imaginary. Eram todas questões imaginárias. Both parties were afraid of one another. Ambas as partes temiam por suas vidas. A few weeks later, Poucas semanas depois, the Jewish leaders met the disciples. os judeus encontraram-se com os discípulos. And they said, don't preach in the name of Jesus. E eles disseram: não preguem em nome de Jesus. And verse 29 of chapter 5, E no versículo 29 de Atos 5, diz: respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. what made the difference? O que fez a diferença? All of a sudden, De repente, they're not afraid. já não tinham mais medo. All of a sudden, De repente, they can not only open the door, não somente podiam abrir as they portas, can knock on the door mas podiam tocar as portas and talk to people. e falar com as pessoas. What made the O difference? que fez a diferença? Something happened to them. Algo aconteceu com eles. You remember
In Luke chapter 22, Você se lembra o que aconteceu em Lucas 22? Peter denied Christ. Pedro negou a Jesus. Remember that? Vocês se lembram disto? And what happened when he denied E o Christ? que aconteceu quando ele negou a Jesus? Just at the time that the rooster crowed, E antes, just at the time, justamente no momento em que o galo cantou, what happened? o que aconteceu? Jesus Jesus looked at Peter olhou para Pedro, just at that moment. naquele mesmo momento. And how did Peter react? E como Pedro reagiu? Quando os degradantes juramentos acabavam de sair dos lábios de Pedro e o penetrante canto do galo lhe ressoava ainda no ouvido, o Salvador voltou-se dos severos juízes, olhando em cheio ao pobre discípulo. Ao mesmo tempo que os olhos de Pedro eram atraídos para o Mestre, naquele suave semblante leu ele profunda piedade e tristeza. Nenhuma irritação, porém, se via ali. At the same moment, No mesmo momento Peter looked at Jesus. que Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus. And what happened E o then? que aconteceu então? À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta. Despertou-se a consciência, ativou-se a memória. Pedro recordou sua promessa de poucas horas antes, de que havia de ir com o seu Senhor à prisão e à morte. Peter understood himself Pedro compreendeu a si mesmo, like he never understood himself como jamais before. havia entendido a si mesmo antes. And he began to run. E ele começou a correr. He ran. Ele correu, He did not know where he was running ele não sabia para onde corria, until at last até que finalmente he found himself ele se encontrou in the Garden of no Gethsemane. jardim do Getsemane. Have you been to Gethsemane? Você já foram ao Getsemane? Have you had your own Gethsemane? Você tem o seu próprio Getsemane? That experience of Peter changed his life. A experiência de Pedro mudou a sua vida. Nothing like this ever happened to him before. Porque nunca antes havia acontecido tal coisa com ele. He appreciated the cross of Christ like never before. E ele começou a amar a cruz de Cristo como nunca antes. And he surrendered himself E ele se entregou fully totalmente to Jesus Christ. a Jesus Cristo. Have you denied Jesus? Você já negou a Jesus? Have you failed the test? Você já fracassou nas Have provas? you been yielding to the world? Você já se rendeu ao mundo? We studied that yesterday. Nós estudamos isso ontem. The difference between the mark of the beast and A the seal of diferença God. da marca da besta e o Remember selo that? de Deus. Lembram-se disto? You remember that? Lembra-se? You see, that's the difference. Esta é a diferença. But Peter had no choice Pedro não tinha escolha, until he had his Gethsemane. até que ele foi ao Getsemane. Have you had your Gethsemane? Você já foi ao Getsemane So that you can appreciate the cross of para que Christ. você possa também ver a cruz de Cristo? And after they had appreciated the cross of Christ, Depois que ele amou a cruz de Cristo, then Jesus gave them então Jesus lhes deu the Holy Spirit. o Espírito Santo. And that's before the early rain. E isto foi antes da chuva temporã. This is several weeks before that. Isto aconteceu várias semanas antes, Because the Holy Spirit needs to prepare us. porque o Espírito Santo precisa nos preparar. So let's just spend a few moments on our actual topic. Vamos passar alguns momentos In regards to the Sunday decree. a falar um pouquinho agora a respeito do decreto What has to dominical. happen before the Sunday decree comes? O que deve acontecer antes do decreto dominical? Let's read a few statements here. Vamos ler alguns textos. Estendendo-se a controvérsia a novos campos, e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus, calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. If you will notice, Se você pode the observar, controversy is going into new places. a controvérsia está se espalhando a outros lugares. There's a power attending the message. Há um poder que acompanha a mensagem. What is that power? Que poder é esse? It's the latter rain.
A chuva serôdia. It's the outpouring of the Holy Spirit O derramamento do Espírito upon Santo God's people. sobre o povo de Deus. And the message is going to new places. E a mensagem está alcançando outros lugares. And what happens as the message is going to new places? E o que acontece quando essa mensagem vai a outros lugares? O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance esforçar-se-á para evitar todo estudo destes assuntos vitais. They try to stop the light. Então vão tentar impedir a luz. And as they're powerless to stop the light, E eles não terão poder para impedir a luz. what happens? E o que acontece? A igreja apelará para o braço forte do poder civil. E nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes, ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. The Sunday decree, O decreto dominical, after the Sunday decree, depois do decreto dominical, is the close of probation, ocorre o fechamento da porta da graça. the 7 last plagues for the world, E então as 7 últimas pragas para o mundo, time of trouble for God's people, e o tempo de angústia para o povo de Deus. and then what? E depois então o que acontece? What's the next event? Qual é o evento que se segue? Next event? Qual é o próximo evento? Second coming of Christ. A segunda vinda de Cristo. Yeah? Sim. Do you want to see Christ come? Vocês querem ver Jesus voltando? Yeah? And then after that, what? E depois disso o que We acontece? go home. Nós vamos para casa. We finally go E home. finalmente vamos para You want to casa. go home? Vocês querem ir para casa? Oh, but the Sunday decree has to come first. Mas primeiro tem que acontecer o decreto dominical. So do you want that happen faster or slower? Vocês querem que isto aconteça rápido ou devagar? Faster. How does it happen E faster? como isso pode acontecer mais rapidamente? First of all, Primeiro, we must overcome the test. nós temos que vencer as provas. Yeah? Certo? And then E what? depois o quê? We must receive the latter rain. Então daí nós recebemos a chuva serôdia. And then we must evangelize the Então world. vamos evangelizar o mundo. The Sunday decree does not come O decreto dominical não acontece when we're sitting here enjoying quando life. nós nos sentamos de braços cruzados e esperamos. It doesn't happen that way. Não acontece dessa forma. It's as we are going out and preaching the gospel to the world. Quando nós sairmos para pregar o evangelho ao mundo. This is why the consequences of preaching the third angel's message Por isso que a consequência da proclamação da terceira mensagem angélica, is that the dragon makes war with the remnant of her seed. por essa razão que o dragão se ira contra a mulher e vai fazer a guerra contra os restos. It doesn't happen when we're not preaching the gospel. Isso não acontece se nós não pregarmos o evangelho. I'm not just talking about our words. Não estamos falando apenas em palavras. We have to be able to see the gospel. Nós temos que ser capazes de ver o evangelho. People want to see a people living the gospel, As pessoas querem ver pessoas que vivam o evangelho, which means o que significa we must overcome the test. que nós temos que vencer as provas. We must overcome the trial. Nós temos que vencer We must overcome the temptation. as tentações. You see, the Sunday decree is not going to come O decreto dominical não acontecerá when people don't know. quando as pessoas não souberem. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Todo mundo receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Everyone must know. Todos deverão saber. The world must understand the real issue. O mundo deverá saber. And it's not just a day of worship. Não é somente um dia de culto. That's not enough. Não é suficiente. If that was it, it would have come long time ago. Se fosse apenas essa a questão, o decreto já teria ocorrido há But muito the tempo. difference between the Sabbath and Sunday, Mas a diferença entre o sábado e o Is domingo what? é o quê? what did we learn yesterday? O que nós aprendemos God ontem? says it, O que Deus diz and I accept it, e eu aceito. and I surrender. E eu me entrego. That's simple as that. É simples assim. The opposition, A oposição, God says it, Deus disse, but He doesn't really mean that. mas ele na verdade não quis dizer isso. I can change it. Eu posso mudar. That's the two issues. São dois pontos. You see, so where the issue is clearly brought before the people. E quando esse assunto for claramente esclarecido ao povo, Go ahead. esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer uma ordenança humana, recebe o sinal da besta.
aceita o sinal de submissão ao poder a que prefere obedecer em vez de Deus. Now, when the issues are clearly brought before the world, Quando esse assunto for claramente levado ao mundo, not just by the doctrine. não somente mediante a doutrina. Why? Por que não? Because we have the doctrine. Porque nós temos a doutrina. We've had the doctrine for 100 years. Nós temos a doutrina há 100 anos. That's not enough. Isto não é suficiente. People have to see that doctrine translated into the daily life. Mas o mundo quer ver essa doutrina traduzida em nossa vida. People need to see you and me as the doctrine. O povo quer ver eu e você como doutrina. And until that happens, E até que isto não aconteça, what is God doing? o que Deus está fazendo? He is holding back the wind. Ele está segurando os ventos. Why? Por quê? Because we're not ready for the big test. Porque nós ainda não estamos prontos para a grande prova. He is not going to allow us to be tested Ele não vai permitir que sejamos provados until we are ready, até que nós estejamos prontos. and then we are ready to give the warning to the world. Então estaremos prontos para dar a demonstração ao mundo. Ele segurará as forças do mal até que a advertência seja dada a todo o mundo, e todo aquele que atendê-lo estarão preparados para o conflito. When God's people are ready, Quando o povo de Deus estiver pronto, then the test comes. então a prova virá. So what do we need to do to get it ready? E o que nós precisamos fazer para estar prontos? First of all, Primeiro, we need the power of the Holy Spirit. precisamos do poder do Espírito Santo. The disciples could not preach until they were endued with power from on high. Os discípulos nada puderam fazer até que eles estivessem revestidos do poder do Espírito. How did they get ready? E como eles se prepararam? Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. What did they do? O que fizeram? Number one, Primeiro, confession of our sin. confissão do pecado. Yeah. A primeira First coisa thing. que precisamos fazer é confessar Number two, nossos pecados. Número 2, Forsaking the sin. abandonar o pecado. In other words, Em outras palavras, we need to practice what we preach. nós temos que praticar o que pregamos. We need to surrender our hearts Precisamos entregar o nosso coração. to the truth that we already know. Precisamos entregar o nosso coração à verdade que já And conhecemos. then by earnest prayer E pela fervorosa oração and consecration of ourselves to e a God. consagração de nós mesmos a Deus. That's what we need. É isto que nós precisamos. But you know, the Holy Spirit's not going to come on a sleeping church. O Espírito Santo não descerá a uma igreja adormecida. The Holy Spirit's not going to come upon a church that's busy living O Espírito Santo não descerá a uma igreja ocupada and has forgotten the purpose of their e life. que se esqueceu do seu propósito. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. What does it say? O que diz aqui? We must have this experience. Nós precisamos ter essa experiência. You and I must have the experience of our doctrine. Nós precisamos ter a experiência da nossa doutrina. Not just some memory verse that we have. Não somente alguns versos memorizados que nós temos. It begins with a memory verse. Começa com a memorização dos versos. Memory verses are good, Os versículos memorizados são muito bons, but it's got to go beyond the memory verse. mas tem que ir mais além da It has memorização to be desses versículos. actually living in my life. Isso deve ser algo que eu viva. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de The Deus. church A igreja needs to be a precisa working church. ser uma igreja que trabalha. That's what God is waiting for. É isto que Deus espera. Who? Quem? The minister? Os ministros? The Bible worker? Os obreiros? The elder? Os anciãos? The church officers? Os oficiais da igreja? Do we want to go home?
Nós queremos ir para casa? We said yes. Nós dissemos que sim. What does that really mean? O que isto realmente significa? If you really want to go home, Se em verdade você quer ir para casa, if every one of us really want to go se home, cada um de nós realmente quer ir para casa, we can't go home until the work is done. nós não podemos ir para casa enquanto o trabalho não for feito. And the work of God in this earth E o trabalho de Deus na terra can never be finished nunca poderá ser concluído until the men and women comprising our church membership até que homens e mulheres, compreendendo nossos membros da igreja, rally to the work se reunirem para o trabalho, para and trabalhar unite their efforts with those of ministers and church officers. e unirem seus esforços com aqueles que são ministros e oficiais da igreja. Every one of us must be involved. Todos precisam estar envolvidos. Why? Por quê? There's a world to be reached. Porque há um mundo a ser alcançado. For each of you right here, Para cada um de vocês que aqui how está, many of us have reached Curitiba? quantos de nós já alcançou How Curitiba? many in Curitiba know the message? Quantos em Curitiba conhecem a mensagem? Stop and think about it. I don't Pare know e how many pense um people live pouquinho. here, Quantas pessoas vivem nessa cidade? but how many people really know our message? Quantas pessoas verdadeiramente conhecem a nossa mensagem? What about in Paraná? E agora, o que podemos dizer a respeito do estado do Are there Paraná? places and towns that there are no churches? Há lugares, por acaso, onde não existe uma igreja nossa? Why? Por quê? What about the rest of Brazil? E o resto do Brasil? We're so happy. We got a good work going in Brazil. Nós estamos felizes porque há um bom trabalho sendo realizado no But Brasil. how many places have never been reached? Mas quantos lugares ainda não foram alcançados? And what about the rest of the E o world? que podemos dizer a respeito do resto do mundo? What about all the other countries where the message has never even gotten to? Outros países em que jamais se ouviu a mensagem. What role are you going to play? Qual é o seu papel? God says here to us Deus diz a nós that the work is not going to be finished que o trabalho de Deus na terra não poderá ser concluído until every one of us are involved. até que cada um de nós estejamos envolvidos. Now, especially who? Especialmente quem? In the book Education 271. No livro Educação 271. Com tal exército de obreiros como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo todo. Do you want to go home? Você quer ir para casa? I want to go home. Eu quero ir para I'm casa. not talking about Australia. Eu não estou falando a respeito da Austrália. That's not home. Aquilo lá não é I minha want to go casa. to real home. Eu quero ir para o meu verdadeiro Do you want to lar. go to home? Vocês querem ir para casa? Then what's needed? Então o que é preciso? Every one of us to be involved, Que todos nós precisamos estar envolvidos. especially Especialmente what? quem? An army of workers like our young people. Exército de obreiros como nossos jovens. But what kind of young people? Mas que tipo de jovens? What kind of young people? Que tipo de jovem? What does it say there? O que diz ali? Rightly trained. Devidamente preparada. Is there a better word than prepared? Pode ser. Porque no inglês a palavra é treinada. Devidamente treinada. How do you get the training? Como é que se obtém o treinamento? How? Por quê? Como? One of the most important things Qual é a coisa mais importante? is go to missionary school. É ir para a escola missionária. Yeah. Sim. Who? Quem? If God is waiting for every member Se Deus está esperando por cada membro to be involved para que se envolva no in the trabalho, evangelistic outreach, no trabalho de evangelismo, it doesn't matter what your job is. não importa qual seja o seu You trabalho. have a group of people to reach through your job. Você tem um grupo de pessoas que poderão ser alcançados mediante o seu trabalho. But how can you do it properly? E como é que você pode fazer You need isso to be adequadamente? trained. Você precisa ser treinado. And in order to be trained, E a fim de ser you treinado, need missionary school. precisa da escola missionária. Yes. Sim. Every single young person. Todos os jovens, If you really have given your heart to se the você Lord, verdadeiramente entregou o coração a Jesus, it doesn't matter what your ultimate goal is. não importa qual seja o seu alvo na It vida, doesn't matter what your ultimate plans are in life. não importa quais são os seus planos, Missionary school a escola missionária is the beginning. é o princípio. Why? Por quê? Because if you're a medical doctor, Porque se você é um médico, your purpose in life seu propósito na vida is not to make healthy sinners. não é criar
pecadores sadios. That's not the purpose of your life. Esse não é o propósito da vida. Your purpose is to preach the gospel. A sua missão é pregar o evangelho. If you're a mechanic, Se você é mecânico, your purpose is to preach the gospel. a sua missão é pregar o If evangelho. you're a secretary, Se você é secretário, your purpose is to preach the gospel. o seu alvo é pregar o evangelho. It doesn't matter what your job Não is. importa qual seja o seu trabalho. And then you need to look at the world Então você deve contemplar o mundo and say, Lord, e where do dizer, you want me to go? Senhor, onde quer que eu vá? And a few E families poucas to famílias move to unreached cities in deveriam Brazil. mudar para uma cidade onde não exista nenhuma To do what? uma pessoa da igreja. To preach the gospel. Ir lá para quê? Para pregar o Or to evangelho. another country. Ou até mesmo mudar para outro país. God is waiting Deus for está us. esperando por nós. God has a plan for you. Deus tem um plano para você. And you and I, Você, if we really want to go, eu e você, se quisermos verdadeiramente ir if para we're casa, really finished with this earth, se nós verdadeiramente queremos sair if deste we don't want mundo, to see any more earthquakes, se nós não quisermos mais ver if we don't want to terremotos, see any more tsunamis, se nós não quisermos ver mais tsunamis, if we don't want to see any more terrorist attacks, se não queremos mais ver mais ataques if we terroristas, don't want to see any more Ebolas, também não queremos ver mais ebola, then God has a message for então us. Deus tem uma mensagem para nós. Also, I heard a voice of the Lord saying, E depois ouvi a voz do Senhor que dizia: whom shall I send? a quem enviarei? And who will go for E us? quem irá por nós? Then said I, Então disse eu: here am I, eis-me aqui, send me. envia-me My dear a brothers mim. and sisters, Meus queridos irmãos e are you irmãs, ready to say, here am I, send você me? está pronto para responder? Are you Eis-me ready to aqui, fulfill envia-me a your, mim. are you ready to fulfill your calling in Estão life? dispostos a cumprir a sua vocação? Then right now is our day of opportunity. Então hoje é o dia de oportunidade. Right now, Justamente as you're agora, sitting right here today, enquanto vocês aqui estão sentados nessa you can noite, pray silently to the Lord você pode orar silenciosamente em seu and coração give your heart to Him. e entregar seu coração a You can Jesus. surrender everything. Entregar tudo a Ele. Right now, God is waiting for you. Deus está esperando por você. 100%. 100%. God is waiting for you. Deus está esperando por Yes, você. God is waiting for you. E por você também. And God is waiting for E me. está esperando por mim. And He has the question, E Ele tem uma pergunta. are you ready Você está pronto to fulfill your purpose in para life? cumprir o seu propósito na vida? May the Lord help Que o us, Senhor nos abençoe. that we may surrender everything Para que nós possamos entregar and tudo. be a people E que possamos ser um povo. where the world will see the gospel Que o mundo possa ver o Evangelho in the lives na vida, of His people on earth. no povo de Deus na terra. Amen. Amém.